todos que, principalmente no dia 22, quem for apresentar, por favor, mantenha os 12 minutos, porque a gente não vai ter tempo. Então, se ficar mais do que os 12 minutos, vai prejudicar todo mundo. E eu vou colocar orientações. Ok. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui rapidinho. Acho que é esse, não. Aqui. Não sei se vocês já estão vendo minha tela. Ok, Assim, tá. perfeito. Então, o que que a gente vai fazer? Eu falei com o professor Felipe agora já, eu não consegui falar com o professor Daniel, mas acho que ele vai ser tranquilo com ele. A ideia é o seguinte: o short paper, aqui a deadline estava no dia 15. Como a gente pode entregar as notas até o dia 4, então nós vamos poder. Eu vou mudar essa deadline para o dia 22, porque as pessoas estão com alguma dificuldade. Quem quiser entregar antes, ok, entrega antes e fica dispensado. Quem não puder entregar, entrega até dia 22, sem descontar nota. A partir do dia 23, vai ter desconto de nota, porque a gente tem que entregar até dia 4. Então, vocês também, a gente também vai ter alguma dificuldade se você não entregar até dia 22, ok? E como eu falei antes, isso aqui é um paper que é, por exemplo, para entregar para Ampete, por exemplo. Acho que Ampete até agora está com 3.000 palavras, acho que está menor que isso, né? Isso, tá Ou- pequenininho agora. Agora são 7 ou 8 páginas. então, é 3.000 palavras, acho que é 6 páginas, 7 páginas. Eu recebi aqui ontem, nem lembro mais agora, mas é mais ou menos assim, ó. Faz um abstract 150 palavras, até no máximo 200, mas 150 é ótimo. Uma introduçãozinha, que essa introdução já vai com, tem que ter mais ou menos o problema, o gap, a contribuição, e normalmente a gente já coloca um background, se colocar um ou dois parágrafos no máximo. Talvez um parágrafo só falando sobre background, já falar o que já está feito, alguma coisa assim. A parte mais importante é essa de dados e métodos. Isso aqui é a parte mais importante que vocês vão ter que ter no trabalho de vocês, mostrar como que vocês fizeram resolver o problema de vocês, basicamente é isso. Os resultados que não sei se a pessoa já está acostumada a escrever, mas normalmente tem discussão, não tem discussão nesse artigo, é só resultados com discussão, e a conclusão final vocês podem colocar alguma discussão, limitações e o que que chega no final. Isso aqui dá 3.000 palavras, dá 6 páginas no máximo, e se vocês somarem figuras e tabelas é no máximo 5. Então, quer dizer, eu tenho 3 tabelas, então só pode colocar 2 figuras. E essa é a ideia, entendeu? Eu tenho 3 figuras, então só pode colocar 2 tabelas. Eu tenho 4 figuras, então só pode colocar uma tabela. Isso é o. Ó, fala, Luiz. Professor, só perguntando, por exemplo, na outra matéria, e eu estruturei assim, algumas Uhum. coisas que eu queria mostrar extra, por exemplo, coisa do simulador ou coisa do gênero, eu estou botando como apêndice, pode ser? Só para. Pode. Senão enche muito, né? Pode colocar como apêndice. E uma coisa que eu vou te falar é que a gente coloca como apêndice, coloca como link, né? Por exemplo, se tiver um repositório, coloca como link lá, sem apêndice, coloca como link lá no final. Agora, se tiver mais, sei lá, um software, alguma coisa, coloca como apêndice, ou dependendo, se for o simulador, eu não colocaria como apêndice, na realidade. Coloca lá no final, que é, o simulador pode se encontrar nesse link, alguma coisa assim, ou lá nos métodos. Porque apêndice normalmente é alguma coisa que vai agregar valor que não pode estar no link externo. Talvez apêndice não. Coloca lá como link. E mais uma coisa que normalmente tem um artigo, o artigo tem que falar por si só, não pode ser assim, eu tô aqui e a pessoa clica lá, entendeu? Não sei se entendeu. O artigo tem que explicar o que que está sendo feito, o que foi feito sem clicar no link. O link é um extra. Beleza. Tá. Então, eu acho que é isso. Eu vou colocar aqui para o dia 22. A apresentação final, vou colocar orientações que vão ser 12 minutos. E na apresentação final, vocês vão ter que falar de novo do problema, qual é o gap, a contribuição, mostrar como é que vocês resolveram, mostrar os resultados. E falar alguma coisa do impacto, como é que vai ser limitações, e como é que vocês utilizariam e quais seriam as próximas etapas. Essa é a ideia da apresentação. Eu vou colocar a orientação. E é basicamente, se você tiver um paper bem estruturado, talvez é uma estrutura do paper um pouquinho mais com algumas demonstrações do problema de vocês. E para quem chegou depois, a gente vai poder entregar dia 22.
E tirando o Luiz e o Júlio, tem mais alguém que acha que está com o trabalho mais adiantado e vai poder apresentar no dia 15? Ah, bom dia, Professor, professor. individualmente, Bom dia. Não, perdão, desculpa, pode falar. pode falar, Fábio. Pode falar, vai lá. Fica à vontade. Não, eu podendo depois mostrar para o senhor, professor, assim, em tese, Uhum. eu acho que o meu já está adiantado também, assim, mas era bom ver se está aderente ao que o senhor espera, entendeu? Sim, Não, mas tranquilo. Marca um horário e a gente já vem, mas eu vou colocar aqui para o dia 15. Daí, assim, ó, quem apresentar dia 15 tá dispensado da aula do dia 22, mas vai ter que entregar o trabalho até dia 22, o artigo. Beleza? então tá, Mas, obrigado, desculpa. Thales? Professor, eu gostaria, como eu sou de outra cidade, eu devo ir de carro com outros dois colegas. Eu queria ir no dia 22, apresentar no dia 22 mesmo, se fosse possível. Tranquilo. Perfeito. Não, não tem problema não. É só porque o tempo vai ser muito curto e só para avisar. Quem tem aula depois das 9h30? Até. Bom, até sexta-feira. Uhum. Boa pergunta. Felipe, pode me ajudar com isso? O que que tu acha? Como é que é no dia 15? Não, se for apresentar, verdade, quem for apresentar teria que ser presencial, porque a gente tem que ter aula presencial, senão a pessoa ficar dispensada não pode ficar sem aula presencial. Uhum. E o que que tu acha, Felipe? Cumpre a requisição do MEC? Vamos pensar, cara, porque aqui pelo MEC, né? Todas as avaliações tinham que ser feitas presenciais, sabe? Presencialmente. É. É só porque seguinte, senão o curso não pode existir sem ter aula presencial, tem que ser híbrido. É. Qualquer coisa, Wagner, se não puder, tu avisa pra gente no dia 22 e a gente coloca a tua apresentação no início. Uhum. Tá. Tiago, bom dia, Tavares. Bom dia. Tiago, o meu caso aqui, assim, eu tenho tudo estruturado, eu não consegui ainda gerar o programa para me ter as imagens das OAS ao longo do trecho aqui, né, do mapa que a gente vai montar, né? Uhum. Aí, sem essas imagens, não faz sentido tentar apresentar isso semana que vem, né? Uhum. Pois. Não quer marcar um Eu horário pra só- ver? Marca um horário e a gente tenta resolver isso. Tá, eu tinha marcado semana passada, mas acho que deu algum problema. Vou tentar marcar então essa semana aí para a gente conversar. O meu ponto Beleza. tá nesse período da programação, entendeu? Uhum. Não, Beleza, acho que então. foi. Tu tinha marcado sexta-feira, não? Foi. Então não, sexta-feira. Então eu não mandei e-mail. Então sexta-feira eu não pude, tive que cancelar todos, porque eu tive outro compromisso, não pude na sexta-feira atender. Então foi Não, isso. tranquilo. Tranquilo, vou tentar ver se a gente consegue durante a semana. Esse é o ponto que tá difícil para mim. Tá? Não, tranquilo. Mais alguém quer ver alguma coisa e consegue apresentar no dia 15, não? Eu tenho 3 voluntários aqui, o Luiz, o Júlio e o Fábio. Tá, se conseguir 4 ou 5 voluntários já seria ótimo. Oi, Daí a gente professor. já consegue. Fala. Eu marquei na agenda para falar com o senhor amanhã. Aí amanhã mostrando pro senhor, o senhor já vê se Se tá susto pra caso entregar. se tá ok para apresentar ou não, tá? Tá. Beleza. Tá.
Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver, tá todo mundo aqui. Eu queria saber se alguém tá com alguma Bruno, eu tive que desmarcar na sexta-feira que eu tive outro compromisso, mas eu acho que tu marcou a segunda-feira, né, Bruno? Então acho que não vai ter problema. É, tá aqui marcado. Beleza. Tá. Então, bom, eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Eu queria saber se alguém está com alguma dificuldade no artigo, alguma dúvida, ou alguma dúvida também no projeto para a semana que vem, e se alguém precisa de algum horário, ou se quer tirar alguma dúvida agora para a gente começar a já resolver e ir adiantando isso. Senão eu já vou dispensar quem já não tem dúvida. Bom dia, professor. De novo, Fala. se puder marcar. Qual o melhor horário para o senhor? É sempre à tarde, amanhã? Para falar com o senhor? Eu vou colocar aqui a agenda no chat, peraí. Eu tenho alguns horários. Normalmente vai ser. Eu nem sei qual horário que sai. Eu coloquei a agenda aqui no chat. Para vocês, esses horários, quando eu coloco de manhã, sai à tarde. Normalmente vai ser à tarde para vocês. Não. É de manhã para vocês, né? São A 4 gente horas de de manhã diferença. aqui. Normalmente sai de manhã. Ou horário do almoço, normalmente. Se puder. Mas olha ali, Fábio. Bora. E agenda ali um horário. Se não conseguir horário. Ó, essa semana vai ser. É bem urgente. Então, se alguém não conseguir o horário, me envia um e-mail e a gente tenta marcar outro horário. Eu tento agendar um horário que fique bom para vocês, tá bom? Se não conseguir, por favor, me envie, porque a semana não pode passar, porque semana que vem já começa a apresentação e o trabalho tem que estar finalizado. Beleza? Fala, Thales. Ok, obrigado, professor. Eu estou aqui agendando um horário para o pessoal no Morim, até para dar Uhum. andamento lá para ele sobre aquele outro assunto, aquele outro artigo que o senhor está me ajudando a fazer também. Uhum. Aí vou aproveitar e falar do artigo dessa disciplina, aí conforme ele tiver as observações dele, eu já marco um ponto para levar consolidado para discutir com o senhor o que eu estou fazendo nesse trabalho aqui, só para ter a última crítica em relação à construção desse artigo dessa disciplina, tá? Tentar marcar já ao Perfeito. longo da semana com o senhor. Tá. Perfeito. Bom, acho que seria. Vamos a partir de agora, eu vou fazer assim. Eu não vou correr todo mundo com os trabalhos. Eu só quero saber. Deixa eu ver que horas são. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos ficar e vamos discutir. E se alguém quiser ver um exemplo, por exemplo, do artigo, eu posso até mostrar um exemplo do artigo. Peraí. Eu já vou mostrar aqui. Professor, tem um layout padrão que que o senhor vai fazer? Sim, do artigo tem. Já está na sala de aula? Boa pergunta, eu acho que sim, mas deixa eu ver aqui. Tá sim, Bruno. Qualquer coisa eu te passo. Acho que no material lá de trás o senhor passou, professor. Mas tá sim, Bruno. Tem um template do artigo É, lá. Tem Obrigado. formato. short paper. Tá aqui, Tem tá, eu sim. já vi as orientações. Só que aqui as orientações do short paper, gente, eu vou ter que atualizar porque aqui aí tá com 12 minutos, 15 minutos, acho, né? Deixa eu ver. Não, esse aqui é do paper, tá, só não tem ainda da apresentação. Mas deixa eu colocar aqui, ó. Pera aí. Short paper. Ué, por que tá aqui? Short paper aqui. Já vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Ok. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Ainda não. Sim, Agora sim. perfeito. Eu tô vendo sim, professor. Mostrar mesmo assim, tá. Então, esse aqui é o template de vocês. Nome, o título, a filiação, abstract, como eu falei, a introdução, data. Aqui não tem a data que vai ser entregue. Equação, como é que coloca a figura. As tabelas. Esse template aqui da tabela tá bem feio. Se vocês quiserem mudar, mas pode usar esse aqui também, não faz diferença. Conclusão. Aqui, e as referências padrão APA 7, se eu não me engano. Agora nem lembro. APA 7.
Assim, não é um paper muito longo, uma coisa bem simples. Vai dar aqui tem deixa eu ver quantas palavras tem isso aqui. 441 palavras. Vai ser entre 2.000 e 3.000 palavras, que dá mais ou menos se pegar um artigo normal, normalmente uma página dá 500 palavras, então vai ser 4, 5, 6 entre 4, 5 ou 6 páginas, beleza? Eu lembro que ano passado teve gente que escreveu mais e cortou coisa do artigo, se precisar. Não precisa, se já tiver um artigo pronto para a revista, ok. Esse aqui, esse template de 5 ou 6 páginas é um template para conferência. Ampet, alguma coisa assim, Rio de Transporte, as conferências, dá para mandar nesse formato. E o objetivo do artigo é ter um artigo tão bom o suficiente para poder, com alguns ajustes, mandar para o Ampet ou mandar para o Rio de Transporte. Eu acho que o Ampet até está com a submissão aberta. Ah, sim, abriu semana passada. Então, se ficar um artigo legal, já dá para enviar para o Ampet. Eu não lembro direito, o professor Ivaldi falou que eles iam financiar, acho que o Felipe pode talvez me ajudar, acho que 3 alunos, alguma coisa assim, não é isso, Felipe? Não, na verdade, depende da quantidade, né? A gente tem um recurso fixo aqui. Mas tem dinheiro para 3, é isso? 3, assim, puxando boa parte dos gastos. É que a gente já teve em anos Tá. anteriores muita gente indo, aí a gente teve que dividir esse bolo, né? Então, Uhum. por exemplo, em anos anteriores a gente custeava R$ 500 da viagem, né? A gente dava passagem e custeava R$ 500, passagem de inscrição e R$ 500 de ajuda de custo, né? Uhum. Mas aí se a gente já está vendo esse ano, se forem 3, 4 assim, a gente já pode custear bem mais. Então já dá para custear toda a viagem aí. Então depende da quantidade de pessoas, né, que conseguirem aprovação. Tá, então, uma conferência que eu recomendo muito, se puder, esse artigo, se ficar legal, é tentar mandar para a Ampet. É uma conferência bem legal que tem muita gente da área de transporte, então dá para fazer bastante network, apresentar o trabalho de vocês e é também interessante representar o M-Line. Então, acho que vai ficar aberto até, eu não lembro agora. Eu não me lembro também. Mas eu recebi, tá aberto, abriu acho que essa semana, então provavelmente vai ficar aberto mais um mês. Vai dar tempo de mandar esse artigo para a Ampet se você conseguir fazer um trabalho legal, e eu recomendo ir. Principalmente para quem estiver terminando mestrado ou doutorado para fazer conexão para as próximas etapas, essas coisas. É muito bom enviar. Go. Para lá. Até 28 de junho. Ó, até dia 28 de junho. Então, se vocês entregar dia 22, tá, quem tiver interesse em enviar para a Ampet, quando for fazer a entrega, coloca uma observação para a gente tentar corrigir antes, para dar o feedback, para mandar já a versão corrigida para a Ampet, tá? Então, quando fizer, coloca lá no e-mail, tem interesse em enviar para a Ampet, a gente tenta corrigir um pouquinho antes de vocês e já dá o feedback para você já enviar a versão corrigida para a Ampet. Professor, Fala. só dar um acréscimo aí que a Ampet já tem um modelozinho látex agora, que eles lançaram esse ano, se eu não me engano. Ah, bem melhor, putz. Pra preencher no formato deles lá. Mas eles também têm o DocX ou tem o LaTeX só? Só o látex. Ah, tá, eu prefiro. Tá, ok. A gente já faço, beleza. Eu prefiro no LaTeX, ok. Show de bola. Uhum. Uhum. Não. Não, 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 não. É um guia para ajudar. Se você tiver uma revista em mente que quer enviar, já faz o formato de revista para não ter trabalho. E se quiser escrever em LaTeX também, pode escrever em LaTeX, não tem problema. Não, perfeito. Digamos que vocês já querem enviar, por exemplo, para Ampet, já faz no formato da Ampet, melhor ainda. Ou quer enviar para alguma I3E, ou quer enviar para Construction Build, qualquer jornal, já pega o formato da revista, já faz, já usa o, meu Deus, como é que é o template da citação? Meu Deus, o formato da citação. Já faz tudo, mas é só para não enviar, tipo, tem gente que enviou uns formatos, às vezes envia um formato muito ruim. Então, isso aqui é o mínimo que a gente deseja para a formatação do artigo. Mas se quiser já pegar uma revista, pode fazer. Não tem estresse.
Eles disponibilizaram, além do LaTeX, o modelo em doc também. Botei Ah, no tá. chat, o doc. Ah, beleza. Eu tenho um amor e ódio com o doc. O doc é bom para controle de revisão, É. mas é horrível para tudo o resto. Eu escrevo, mas LaTeX também, se não for no Overleaf, também às vezes é ruim trabalhar em conjunto com as pessoas. Tá. Então vamos fazer o seguinte: eu vou liberar quem não tiver dúvida, e quem tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa, pode ficar que a gente vai discutindo até o final da aula. Beleza? Tá. O professor Felipe tá hoje no IME, professor? Professor Felipe? Oi, tô aqui. Eu acho que o Júlio falou ficou baixo. É. Ele não tá conseguindo ouvir. Ele... no IME? Tá bem baixinho, tô ouvindo não. Não, eu tô ouvindo. Ele tá perguntando se o professor vai estar presencialmente no IME hoje. Tô sim. Júlio, Luiz, força. Não, professor, só falar que eu mandei a apresentação para o seu e-mail agora, e lá tem o artigo, tem tudo, se quiser dar uma olhada, uma criticada, tá lá para isso. Ah, não, tranquilo. Só, eu não recebi. Depois talvez, acho que vai chegar. Eu mandei pelo que a gente normalmente conversa, nem mandei pelo do IME, não. Ah, tá, peraí. Ixi, tá, eu não recebi, mas depois eu olho ali. Tá, depois eu olho. Eu não recebi ainda, por que que eu não sei se recebi? Bom, eu não recebi ainda, qualquer coisa eu te envio falando que eu não recebi ainda. Mas e reforçando, os horários hoje, meu de atendimento da semana estão bem cheios já. Então, se alguém precisar de outro horário para atendimento, que não seja o de hoje, me envie e-mail que a gente tenta encaixar um horário, tá? A gente tenta encaixar um horário para atender vocês. Inclusive, também, se com o professor Daniel, ou o que for, a gente tenta encaixar o horário para atender vocês essa semana. Beleza? Professor, bom Força, Lívia. dia. Oi, dia. bom dia. Me desculpa, eu estou em deslocamento aqui, por isso que eu não consegui entrar antes. Eu queria saber se a gente puder mandar um e-mail explicando o problema ou o que a gente tem de resultado, não puder encaixar num horário para tirar dúvida, mas puder mandar isso por e-mail também, será que tu conseguiria atendimento dessa forma? Sim, envie e-mail para mim, com o professor Felipe e o professor Daniel, e a gente vai te responder sim essa semana, não tem problema. Tu entrou agora, Lívia? Agora. Eu tá. estou Então, deslocando, só não para consigo. explicar, só para explicar o que aconteceu rapidinho, para ficar resumindo. Alguns alunos vão apresentar no dia 15, que já estão com o trabalho pronto, mais adiantado, porque dia 22 a gente não teria horário para todo mundo. Então, acho que 3 ou 4 alunos vão apresentar no dia 15. Só que os alunos que quiserem apresentar no dia 15 têm que ir presencialmente apresentar, então, porque essa é uma disciplina híbrida, então a avaliação tem que ser presencial. O artigo final a gente vai ajustar para poder entregar até dia 22, só que é dia 22, dia 22. Se entregar dia 23, dia 24, vai perder nota, porque a gente tem que entregar nota até dia 4. E também a gente discutiu que a apresentação final vai ser 12 minutos, e quem quiser enviar o artigo para Ampet, para alguma conferência, e Ampet, principalmente que já termina dia 28 a submissão final, envia no e-mail quando for fazer a entrega, coloca uma observação que quer enviar para o Ampet e já envia para a gente no formato da Ampet. Ou uma revista, por exemplo. Tem colegas que querem fazer I3E, já coloca no formato da revista que quer enviar para a gente, ok? Ok. E também eu falei que se não tiver horário de atendimento essa semana, envie um e-mail para mim, com o professor Daniel, o professor Felipe, e a gente vai ver quem consegue atender você essa semana para resolver o trabalho até o final. Mas tem que resolver essa semana, porque semana que vem é para refinar o trabalho e melhorar. Tipo, teoricamente, mesmo quem não vai apresentar ou entregar semana que vem, dia 15, já tem que estar com o trabalho pronto, só melhorando, porque não dá para fazer esse trabalho em 2, 3 dias. Então, professor, Fala. Desculpa, é porque, então, quem não puder apresentar no dia 15 não vai ter outra oportunidade? Pode ser no dia 22? Não. Quem não puder apresentar presencialmente no dia 15, apresenta no dia 22, normalmente. Ah, sim, ok. Entendido. Só tem um detalhe que dia 22, provavelmente, a aula vai passar do horário. Porque a gente
Tem 16 alunos, que na verdade vão ser 12 agora, porque 4 já provavelmente já vão apresentar dia 15. Então 12 alunos por 12 minutos não dá para apresentar nessa aula. Então a gente vai ter e só a última coisa antes de liberar o pessoal que foi embora, é 12 minutos mesmo, não é apresentar 15, porque teve pessoas que fizeram um trabalho bom por exemplo, no pitch lá, e apresentaram em 5 minutos. Essas pessoas foram penalizadas, e às vezes tiraram nota menor do que uma pessoa que fez um trabalho que não foi tão bom quanto aquela outra pessoa, mas apresentou no tempo certo. Então, por favor, mantenha os 12 minutos, mantenha o tempo, porque senão prejudica todo mundo e o tempo está bem curto. A gente precisa ser em 12 minutos. Beleza? No dia Para 16 todo também, mundo. né? 12 minutos. No No dia 16 também vai ser 12 minutos, professor? O dia 15 também, 12 minutos. Exato, é justo para todo mundo. Exato, todo mundo apresenta em 12 minutos. E mesmo os 12 minutos já vão ser quase uma hora. Imagina, 4 apresentações dá quase uma hora se bobear. Beleza, então eu vou dispensar quem não tiver nenhuma dúvida, não quiser discutir nada. Quem quiser ficar e discutir o trabalho, discutir o artigo, tirar alguma dúvida, pode ficar, a gente vai ficar discutindo aqui e vai ficar avaliando até o final da aula. Professor? Beleza? Professor, obrigado. Um abraço. Valeu. Só Combinado. queria. Você pode falar aí, escolhe um dos dois aí e fala. Então, eu só queria apresentar um HTMLzinho que eu tinha falado com o senhor no Pode começo do mostrar, áudio. quem quiser mostrar aí, pode ir e vamos indo por ordem, bora aí. Professor, eu não vou conseguir apresentar, eu estou no celular. Eu vou mandar por e-mail o que eu consegui evoluir até agora, e a gente vai se falando, pode ser? Sim, mas tenta mandar o mais cedo possível, porque semana que vem tem que estar quase pronto. Tá ok. Combinado. Beleza. Ok, muito obrigada e excelente dia para todo mundo, excelente semana. Tchau. Tchau, tchau. Carlos, se Tá quiser apresentar, pode apresentar. Tá conseguindo ver a tela aí, professor? Sim. Tá, isso aqui é parte do meu método que eu desenvolvi, tá? Ele é baseado no princípio de Heisenberg, que é um princípio da incerteza, é uma relação de comutadores dos dados. Eu não vou entrar muito adentro da parte matemática em si, porque senão leva muito tempo. Mas é só para mostrar que, tipo assim, no meu sistema que eu fiz, para comparação, né? Eu fiz em 6 dimensões nesse aqui, para comparar com o logit multinomial. Isso aqui são as coordenadas das dimensões, tá? Isso aqui é o índice de incerteza. Aí você tem aqui toda essa parte complexa aqui do sistema de transporte do Rio, porque são dados do plano diretório, com as pesquisas com as famílias, tá? De uma pesquisa AD, então você tem todas essas ramificações, né? Isso aqui é uma tática para você poder visualizar melhor essas 6 dimensões, de uma forma mais agradável, entendeu? Porque relativamente você não tem como ver. Sim. Então, paralelamente, você consegue ter uma ideia dessas coordenadas paralelas. Aí você consegue ter toda essa dimensão aqui. Eu troquei aqui, você tá conseguindo ver agora Sim. ou não? Tá vendo? Essa Sim, daqui sim. tem os grafos e também tá separado pelos modais, tipo, Então coletivo, são todos isso aí são todos os ODs ou são todos os modais? são todos os ODs, 221. Ok. Aí Ok. aqui eu separei por moda, né? A visualização Uhum. também pode ser essa. Eu gosto mais dessa aqui, que é mais bonitinha. Aí, assim, essas daqui, tipo assim, e outros não. Eu fiz porque estava nos dados, mas o que interessa mais são essas daqui, ó, coletivo e individual. E quando você clica aqui em cima de um, ó, vai aparecer aqui. Cadê? Tá aqui. O que é aquela estação ali? A estação central que tá todo mundo indo pra lá? Aqui é o Rio, Grafo do Rio. Ah, tá. Então é pesquisa de outros municípios pro Rio. Dos municípios. Tem várias aldeias relacionadas aqui. Essa daqui são os dados que carregam nisso aqui. O que isso quer Tá, dizer? então. Só dar uma explicada aqui rapidinho. Uhum. Tipo, entropia. Entropia é uma parte de dispersão desses dados, ou seja, é uma coisa que está antevendo antes a probabilidade normal do logit. Baseia assim em um formato de decisão das pessoas num estado quântico, né? Tem pesquisas já relacionadas a isso e eu desenvolvi em cima disso, tá? Em estados evoluídos, uma parte computacional, tá tudo ali no script que eu apresentei no VS Code.
Assim, a parte matemática é mais pesada, mas é só para dizer que antes da pessoa decidir, tipo assim, não tem uma coisa muito certa, ela é muito sensível ao contexto. Então, se alguma coisa muda, rapidamente, talvez aquela escolha que ela colocou no papel não seja a realidade, entendeu? Sim. É uma maneira melhor de explicar o comportamento caótico do trânsito do Rio de Janeiro. Tá, Ah, então só uma dúvida nessa visualização. Então quer dizer que se aquele ponto ali não quer dizer que todo mundo vai para aquele ponto ali, quer dizer que todo mundo que está saindo de Duque de Caxias e vai para Rio de Janeiro, mas pode ser em qualquer local do Rio de Janeiro. E você está representando um ponto que é para qualquer local, é isso? não, na verdade, a aldeia, tipo assim, está aqui essa aldeia, essa aqui é o quê? Ó, São Gonçalo, Tá. Duque de Caxias. São aldeias que pegam daqui. Ah, tá. Então ela faz conexão, o Rio de Janeiro, ela passa pelo Rio de Janeiro. Isso. Tem conexões, mas elas são relacionalmente direcionadas às aldeias delas, né? Relacionadamente a isso e explicar como essa aldeia tem um comportamento, entendeu? Se ela está muito sensível ao contexto ou se ela tem um índice de certeza muito grande. Se é difícil. Ok, mas por Essa exemplo, não, pode falar. eu não conheço o Rio de Janeiro, mas por exemplo, quem sai de Duque de Caxias e vai para São Gonçalo, ela vai pela Ponte Rio-Niterói ou vai passar pelo centro do Rio? Tem que passar pela Ponte Rio-Niterói. Basicamente Tá, entra então no vai centro. passar pela Ponte Rio-Niterói. Então quer dizer que ela não vai entrar ali. Esse gráfico tá ok, mas ele tá enganando um pouco, porque ele leva a crer que a pessoa vai pro Rio de Janeiro, mas ali já é a área do Rio de Janeiro ali em volta, né? Isso. Talvez esse gráfico mostrando com o mapa, ele leva a enganar um pouco. Talvez sem o mapa fica mais Corrigir. adequado. É porque ele faz simplesmente a ilustração da ligação direta, né, entre origem e destino, né? Exato. Como quando tem origem e destino com os hubs, a gente não usa o base map, senão ele leva a crer que, tipo, engana quem tá visualizando, né? É. Deixa eu ver qual que eu peguei aqui. Eu acho que essa representação ficaria melhor, tipo assim, ó, um círculo com Duque de Caxias e tu pode colocar o tamanho do ciclo com o representante, o número de viagens, por exemplo. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que vai ter concentra o hub maior, ele vai receber mais, então vai ficar com um ciclo maior, e coloca ali Rio de Janeiro. E Niterói talvez seja um pouco menor, São Gonçalo um pouco maior, dependendo do número de viagens, né? De origem e destino, mas sem o baseline, porque senão ele acaba, tipo, criando uma visualização que a pessoa, tipo, demora a entender, ela vai achar, então ela vai lá no centro do Rio de Janeiro, não, ela vai passar pela cidade do Rio de Janeiro, que é muito maior, que é um hub, né? Sim, sim. Entendo. Então Faz sentido. talvez sem usar o base map fica melhor. Pode até usar essa distância real que fica mais acurado que a posição dos locais e tal, mas sem o base map embaixo, fica melhor. Tá ok. É mais pra isso mesmo, pra, tipo assim, ver isso, né? Pra Não, ver isso não, aqui sim, é que passou. a visualização engana um pouco, né? Não, acho que tá até certo aqui. Acho que eu cliquei errado aqui, ó. Tá certo aqui, ó. São Gonçalo, São Duque de Caxias. Gonçalo do Caxias passar pelo lado. Ele passa pelo lado aqui, ó. É que essa aí não faz nem o hub no Rio. É que eu passei em cima aqui, ó, tá vendo? Eu passei em cima, aí ela pegou essa Ah, daqui, mas aqui é Duque de Caxias, Rio. Tá, isso aqui que tá, confundiu. então tá. Ela Ela tá passa pegando direto, certinho. ela. Mas Ah, tá. de uma certa forma ficou emaranhadozinho, não muito agradável, É, isso eu consigo melhorar. talvez deixa na posição correta, mas tira o base map, vai ficar mais limpo, talvez. Tá bom. Porque daí faz já uma teoria mais de grafo mesmo, não precisa ter um mapa sempre embaixo. Com esse aqui fica até um pouquinho mais agradável. Fica um pouquinho mais limpo. Fica um pouquinho mais limpo do que o colorido. É que acho que é mais bonito por causa que é mais colorido, mas assim também fica Sim, melhor mas pra são visualização. quantos? São 200 e quantos? Nossa. 221 pares ali. 221. Talvez se usar uma representação gráfica, tipo, fazendo o null tamanho, e em vez de colocar vários. Porque tu quer clicar em cada um, né? Você clica em Ok. cada um e ele carrega essas informações de entropia, tensão Tá, modal, não. entendeu? O Eu entendi, interessante porque aqui não. é falar, tipo assim, olha, aqui não tem muito um modo dominante, né? Tipo assim, se ele tá próximo de zero, ou seja, tem uma coisa muito dominante ali. Se ele vai chegando próximo de um, quer dizer que aquele tá muito misturado na decisão, né? O que é legal aqui, que tipo assim, isso
não é, como eu posso falar, é observada, né? É tipo assim, é o comportamento das decisões das pessoas que geram isso aqui, Uhum. entendeu? Antes mesmo da pessoa entrar no veículo, no estado de decisões, né? Ela fica ali, entre essas decisões, aparece toda essa disputa modal. Ou seja, é uma coisa que tá, tipo assim, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Ela tá muito dispersa nos modos, tá? Tem superposições Uhum. ali que entre ônibus e tal, e tem os modos, tem a probabilidade de cada um no final, que eu faço uma Uhum. probabilidade observada, mas também tem questões de incerteza, tipo, isso aqui tem uma incerteza mais baixa, tem desde que tem incerteza mais alta. Essa incerteza é o quê? É o ruído, é quão difícil é explicar, tipo, uma viagem que é bem relacionada como casa-trabalho, ela tem um nível de incerteza menor. Agora, uma viagem que, tipo assim, não tem a ver com trabalho, ela tem um ruído maior, por assim dizer. Ela é muito Uhum. mais incerta. É E só basicamente uma essa ideia. dúvida, esse coletivo seria por transporte público, que seria ônibus, É, trem, isso, metrô? tá no agregado, para Ah, ok. comparar com o multinomial. Tá no agregado. Aí eu fiz um binomial, mas aí eu não gerei os gráficos disso aqui, eu trabalho em Uhum. torno desse aqui só. E o que seria esse não motorizado? Seria caminhando Tá, ou bicicleta? caminhão, bicicleta, patinete, todos esses Ah, ok. derivados aí. Individual seria automóvel e outros, ok. E outros é o que ficou, é o que tem lá na pesquisa, né, eu separei os dados da pesquisa, na verdade. Tá. Não, tranquilo. Eu acho que só talvez tentar fazer um mapa um pouquinho mais limpo, mais claro, e explicar bem no artigo, vai ter que explicar bem na apresentação, e qual que é o problema que está correlacionando, né. O problema que tá correlacionando? Então, o problema É, é esse, né, é difícil você explicar o comportamento do Rio de Janeiro. Aí, tá. esse comportamento aqui, eu fiz para explicar melhor, eu correlacionei uma coisa que se parece com o CVM, né, enfim, você coloca esses dados num espaço multidimensional e você começa a ver não linearidade, só que aí eu comecei a implementar ferramentas da mecânica quântica, tá, na questão de incerteza, tá, é mais um formalismo Uhum. do projeto. E o que que acontece? Eu coloquei um estado evoluído e eu meio que discretizei esses dados em torno de uma função de onda. Então, Não, não. quando eu faço isso, eu trabalho no conjunto de números complexos. Então, ela resolve um problema para entender um comportamento, mas ela traz uma bagagem matemática muito pesada, que demora um pouco para explicar. Sim, 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 mas o que eu tô falando é que, assim, isso aí é como tu fez. Tu tem que discretizar, explicar bem qual o problema que tá resolvendo, é explicar a incerteza do transporte público do Rio de Janeiro, esse é o teu problema. Sim. E daí tu vem com toda a teoria toda a fundamentação que tu utilizou para resolver esse problema, mas tem que explicar. Meu problema é esse, eu tô resolvendo assim, e tem que explicar isso bem e tentar apresentar isso da melhor forma possível num paper. Tá, Que tranquilo. seria teoricamente o B3Z, tá? Entendi também. Tá, ok. No short paper eu até coloquei essa parte de coordenadas paralelas, que eu acho interessante. Uhum, Visualmente é mais fácil de entender. E eu vou ver se eu uhum, acho. Eu tenho outros HTML também, eu vou ver se eu acho mais amigável para colocar, para quem, tipo assim, para alguma pessoa que não entende, tentar pegar o mínimo de entendimento do que está uhum, acontecendo. tá. Essa é uma das minhas preocupações também. Ah, perfeito. Não, perfeito, Carlos. Luiz, eu recebi o e-mail, tá? Acabei de receber, verifiquei ali. Mais alguém quer Beleza, ver foi alguma coisa obrigado. do projeto? Ou do artigo? Vai lá, pode ir, Rael. Bora aí. Agora é pra isso. Show de bola. Bom dia, pessoal. Compartilhar a tela aqui. Vai, força. Desculpa, Professor, quando eu falo força, pode ir, tá? Eu peguei essa gíria lá, o Felipe sabe. Essa Mas aí pode não ir. largou ainda, né? Não larguei ainda. show de bola. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo na tela no infinito da apresentação. Agora foi. Foi. Só mostrar os avanços que eu tive aqui de semana passada, no Tá. vídeo. Agora que eu aumentei o treinamento, coloquei mais imagens de treino aqui para reconhecimento Beleza. dos vagões, e aí eu consegui treinar com outros tipos de vagões também. Então aqui tem um vagão com container e vagão também, esse aqui é um de cimento fechado. Então semana passada eu só estava treinando com plataforma. Uhum. Esse vídeo que eu estou mostrando aqui, ele já é um vídeo, né, de previsão, então ele não foi usado no treino, ele já é realmente a rede pegando as imagens de treino que não estavam nesse vídeo, já executando aqui. Uhum. E colocando algumas métricas em tempo real. Então,
reconhece o que está parado, né, já diz que está parado, 0 km por hora, e o que está andando já estima a velocidade, baseado no tanto aqui do tamanho dessa foto aqui, que é mais ou menos 120 metros de comprimento. E também qual que é a direção, se está recuando ou se está avançando. Então, aqui no início do vídeo... E qual algoritmo está utilizando para fazer o tracking? É o ByteTrack, que já é nativo da ByteTrack. YOLO 11. Isso. Ah, legal. Então aqui no início ele pega um avanço, né? Nesse vídeo aqui já ele pega o final do avanço da manobra, aí tem um outro trem avançando aqui também, vai parar. Aí fica um tempo sem nada, aí ele vai computando. Todo esse tempo sem nada ele está computando. Tempo parado. Quando volta aqui, aí ele computa o tempo que está recuando. Então eu tenho, ó, quanto que é a minha velocidade média de recuo no momento, minha velocidade média de avanço, se eu tiver. O tempo total, né, de vídeo que eu tô ou em avanço ou em recuo, ou parado. Então, e ele está reconhecendo aqui vagão a vagão. Onde eu tive uma dificuldade, aí para mostrar hoje, não consegui corrigir porque eu teria que treinar mais, foi nesse tipo de vagão aqui, ó, que é o com bobina carregada. Ele perdeu o tracking, mas porque eu tinha só 3 exemplos do vagão inteiro nesse vídeo aqui. Então, vou ter que pegar lá dos vídeos de treino e reforçar esses vagões aqui. É até difícil, né? E coloca na limitação também, coloca isso na limitação, que se tiver um vagão com algum formato diferente, até cor diferente, às vezes não detecta também. É verdade, excelente. Aqui eu acho que também pela divisão das bobinas aqui, aí ele fica com a dificuldade de entender onde que acabou a bobina, onde que acabou o vagão. Aí tem horas que ele pega certinho igual aqui, tem horas que ele pula. Então só esse tipo de vagão aqui ele ficou meio confuso. Aí no tratamento aqui da velocidade média, eu fiz um tratamento assim, se pular muito, se passar, explodir a velocidade, não considera não. Só para manter capturando os dados, mas aqui eu vou tentar ainda treinar mais para poder ficar melhor. Mas fora esses 3 vagões ali, ele conseguiu pegar todos os vagões certinho, até as locomotivas que vão vir aqui na frente. E no final aqui, eu fiz ele plotar um gráfico, como se fosse a gente acompanhando a manobra. Tem aqui alguns pontos aqui que às vezes a bound box pulou, então aqui ainda tem que fazer um tratamento para estabilizar, mas aqui a partir do momento 0 aqui, ele está em velocidade positiva, né, avançando, só que freando. É essa diminuição aqui de velocidade. Depois, se ele fica fora de tela, né, ele computa com velocidade 0, mas de fato ele também, logo depois ele parou. E depois aqui ele tem velocidade de recuo. Ele vai aumentando, acelerando, descendo até próximo aqui de 25 km por hora. Aqui, aquele momento ali do vagão que ele não reconhece, ele dá uma variada. Para tirar aqui na frente. Aí mantém mais ou menos em 25 aqui até desacelerar e aí o vídeo acaba também. Vai parar. Então, legal isso. Só para mostrar aqui onde que eu tô na pesquisa agora, a ideia agora é consertar aqueles vagões ali para pelo menos ter um vídeo inteiro assim, sem nenhuma doideira. Sim, claro, acontece, mas isso também se tiver, vai para limitação, não tem problema não. Só uma dúvida, e como é que tá o artigo? O artigo agora eu tenho que começar a escrever, ainda não comecei. Tá, então tenta focar no artigo para colocar, porque como a gente tava falando lá com o Felipe, a entrega vai ser dia 22, mas dia 28 é o final da submissão para Ampete. Seria interessante, pelo menos, eu não sei se a submissão... Ô Felipe, consegue me ouvir, não? Sim, tô sim. A submissão é do Abstract ou é do paper? É o paper inteiro. Ah, tá. Então, eu posso... seria... Fala. Ao invés de fazer no formato do... Eu posso fazer no formato do Ampete uma vez? Pode fazer. Eu já recomendei isso. Quem quiser já faz direto no formato... Eu quero enviar para Ampete, já faz direto no formato da Ampete. Eu quero enviar para Construction Build, já faz direto no formato da Construction Build e envia para a gente já no formato certo. Só que quem for enviar para Ampete, que é a deadline dia 28, no e-mail que for fazer submissão ou quando for fazer a entrega, já coloca que quer apresentar na Ampete, que a gente vai tentar corrigir antes para dar o feedback para vocês terem tempo de corrigir até dia 28 e enviar já uma versão corrigida para Ampete. Tá? Ok, obrigado. Show de bola, eu ia vou fazer falar Ampete também. É isso que eu ia falar, Rael, se quiser fazer para Ampete, seria um trabalho legal também. Quem puder enviar, pelo menos no formato da Ampete, a gente vai tentar ajudar para enviar, porque é uma conferência bem legal para quem trabalha na área de transportes. Combinado, professor. Eu já vou fazer direto para o Ampete, então. É isso. Queria compartilhar aqui os avanços. Se tiver também alguma sugestão, crítica, manda ver. Mas assim, não se estressa com aquele vagão que é diferente, não, que aquilo lá vai para limitação. É bom até para explicar, e já coloca lá na limitação e explica que aquele tipo de vagão, se tiver um vagão diferente, não vai detectar e faz muito sentido. Não tem nada errado nisso. Perfeito, combinado. Obrigado, professor.
Eu acho que em vez de ficar focando na imagem, perder muito tempo com isso, eu se fosse tu já focava no artigo, porque senão não consegue terminar a tempo. Boa. Vou virar pro artigo, então. Show. Tá bom, então, vai. Obrigado. Valeu. Mais alguém quer apresentar ou falar ou tirar alguma dúvida? Bora aí, Yuri. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Vou voltar para apresentar aqui. Bora. Apareceu para vocês aí? Apareceu. Tá, primeiro, só para dar uma passada no artigo, porque eu fiquei com dúvida principalmente na questão do capítulo 2, seria a questão dos dados, a apresentação dos dados e métodos, né? Uhum. Que é a primeira vez que eu faço um artigo voltado para a área de programação, então fico meio perdido no que a gente apresenta nessa parte. Uhum. Aí, dando uma lida até no modelo disponibilizado, né, eu vi que tinha alguns tópicos, né, para poder passar, que a gente tinha que apresentar, né, alguns itens mínimos. Só queria saber se é mais ou menos nessa ideia, porque senão eu entro alterando, né? Porque não vai ter espaço para apresentar o código, né? Não. Então, fui somente explicando, né, os conjuntos de dados, para que eu usei cada um. Eu queria saber se é essa linha de pensamento mesmo. Exato, por aqui que utilizou as fontes também, de onde é que vocês tiraram os dados. Tem que colocar sempre, tem que citar a fonte de onde é que esses dados vieram. Se tu fez algum processamento, se tu modificou alguma coisa. Assim, ó, os dados e métodos, esse capítulo, ele tem que pegar assim, ó, outra pessoa tá lendo esse paper, pegou esse paper. Ele tem que pegar os mesmos dados e conseguir reproduzir o mesmo resultado que tu vai ter no próximo capítulo. Exato, é esse que esse capítulo tem que fazer. Ele tem que mostrar toda a parte científica, todos os procedimentos que vocês utilizaram para transformar esses dados nos resultados que vocês vão ter no próximo capítulo. Alguém tem que pegar isso aí e, sem conversar com vocês, conseguir reproduzir o artigo os resultados do artigo de vocês. Não, tá jóia, então. Então é basicamente isso que eu cheguei a fazer. Só não cheguei a passar a parte dos resultados ainda, porque eu estava finalizando o artigo. Ok, e por exemplo, se gerou um dashboard, coloca o link ali do dashboard, gerou coisa, coloca um exemplo do que gerou. Mas basicamente é isso. O capítulo 2 é cientificamente provar que com esses dados, é tipo como se fosse um tutorial, mas é em formato científico, de como eu vou pegar esses dados que vocês estão utilizando e mostrar onde é que a pessoa vai fazer para a pessoa poder reproduzir o resultado. Ok. Com relação ao trabalho, eu tinha feito, a minha ideia inicial era fazer fazer um mapeamento, né, das manchas de inundação, identificar as vias que foram afetadas por essa mancha, né? Só que eu vi, até pelos dados que eu tinha disponível no plano de redução de riscos, e vi que eu poderia elaborar um pouco mais. Não aprofundar tanto na questão da programação, mas montar um dashboard que ajudaria, por exemplo, a passar essas informações de risco para a população. Porque uma coisa que falta aqui na minha cidade é justamente essa questão da divulgação dos riscos para a população em geral. Porque muitas das vezes a população que entende dos riscos que ela sofre é geralmente a população que está nas áreas de inundação ou que está localizada nas áreas de risco. Então a ideia foi trazer um painel que desse uma visão geral para a população em geral da cidade. Então acabei montando um dashboard que reúne todas as informações. Eu comecei aqui pelo mapa, porque ele demora mais para carregar, né? Então, eu fiz um painel que vai apresentar a visão geral, né? Apresenta um resumo, um mapa que reúne essa parte que eu fiz das manchas de inundação com a interferência das vias e acrescentei neles a questão das zonas de risco de deslizamento, né? Então, quando a gente abre um mapa, a gente consegue filtrar, né? Se a gente quer analisar os deslizamentos, inundação e os tempos de recorrência. Aqui eu deixei setado somente o de 10 anos, porque senão acaba vindo muito filtro em cima do mapa e não é tão interessante para visualizar os três juntos. Quando eu aproximo, né, o cursor, por exemplo, da área de risco, eu consigo ter o tipo de risco, que a pessoa consegue identificar, o grau de risco
que foi setado no Plano Municipal de Redução de Riscos, o setor, que é somente a identificação do setor, para a pessoa poder localizar depois os documentos dessa área, o número de pessoas afetadas e o número de edificações afetadas também nesse levantamento, né? Com relação à inundação, né, aqui a gente tá trabalhando com um cenário de 10 anos, a gente consegue ver as vias que foram afetadas, né? Então a gente pousa o cursor, a gente consegue ver o nome da via, né, o tempo de recorrência, né, no caso foi setada de 10 anos, a extensão da via afetada, que serve tanto para o poder público quanto também para a população poder, né, ter uma noção desse indicador, e as cotas mínimas, médias e máximas de inundação. Aqui eu tive um problema, porque a minha ideia era realmente setar, por exemplo, a via vai ter uma lâmina d'água de 20 centímetros, de 30 centímetros. Só que eu não dispunha desses dados, né? O plano não tem esse plano de redução de risco, nem a prefeitura dispunha desse levantamento. Então eu trabalhei com a questão do MDT para poder fazer uma interseção da mancha de inundação com o perfil da via. Então estimou esses parâmetros, essa cota mínima, seria a altitude mínima da via, e a altitude média e a altitude máxima, né, para dar um parâmetro informativo. Só acabei de apresentar o mapa, vou voltar para a visão geral aqui, que ele traz um panorama geral dos riscos, né? Só um pequeno texto para mostrar para a população os dois principais riscos. Um levantamento do total de áreas de risco existente, as áreas suscetíveis à inundação, as áreas suscetíveis a deslizamento, a extensão total de vias afetadas e o número de vias afetadas por essas áreas de risco, né? Na aba menu, na aba consulta, né? Eu consigo separar aqui, por exemplo, a pessoa consegue, serve justamente para a pessoa verificar se a via dela está contida numa área de risco e trazer algumas informações. Por exemplo, na Avenida Doutor Passos. Aqui pesquisa, a pessoa consegue ter a via, né, identificar se ela está em área de risco, o tipo, né, de risco, né, e se também está, por acaso, porque pode ser que a pessoa ela esteja na área de risco de inundação, mas não esteja na área de risco de deslizamento. Então, separei também vias afetadas por mancha de inundação. Aí mostra o tempo de recorrência, aqueles mesmos parâmetros que estão no mapa, mostram aqui de uma forma mais reduzida. E a minha ideia era apresentar aqui embaixo, ele sinaliza a via, né, que a pessoa pesquisou, e ele ia gerar um buffer. E nesse buffer eu ia colocar as informações dos centros de apoio, para caso ocorra, por exemplo, um deslizamento, ocorra uma área de inundação, ocorra inundação, né, naquela região. Só que eu não consegui obter esses dados ainda com a Defesa Civil, né, porque são os dados, porque eles falam que varia muito dependendo do tipo de risco de acidente, então eu não consegui obter com eles ainda essa informação. Aí eu não sei se eu vou continuar com esses buffers, mas como um dos objetivos do trabalho é implementar isso na cidade, pode ser que com o tempo a gente consiga incluir essa informação e passar uma visão melhor para a população. Coloque esse trabalho futuros, então, se não conseguir. Sim, estou pensando em colocar essa parte, citar lá. Com relação às tabelas, aqui eu também separei as vias afetadas por área de risco, então a pessoa consegue ter o nome da via, o risco, a extensão total da via, a extensão afetada. A mesma coisa, questão da mancha de inundação. Aí, dependendo do tipo do tempo de recorrência, algumas vias são afetadas, outras não, depende do volume. Os indicadores por tempo de recorrência, né? No caso, mostra a extensão total viária da cidade, a extensão afetada e a porcentagem da via afetada, né, de acordo com o tempo de recorrência, que é muito mais útil para a questão da gestão pública, né, ter um controle dessas informações.
Aqui é um impacto viário, né, da questão dos riscos de deslizamento e inundação, que apresenta, né, a extensão afetada, né, e os outros parâmetros. E os dados dos setores, que aqui vem o nome do setor, que naquele mapa geral a pessoa consegue ter aquela informação. Qual que é o setor que está incluído? Né? Então, essa denominação, o grau de risco, o risco identificado, o número de edificações afetadas e de pessoas atingidas. Eu pretendo colocar aqui embaixo um descritivo desses riscos para a pessoa poder... tá, isso que eu ia falar, exato. Só para poder dar É porque ficou faltando complementar, porque eu estou buscando nos arquivos também um descritivo detalhado. Sim, para as pessoas... Porque a pessoa, às vezes, grau 3, ela não sabe se é pior que o 2 e qual que é o nível aqui. Isso. E o que tem ali nas orientações? Oi? Usar? Na orientações é como usar? Não. Orientações é a questão do que a pessoa poderia fazer durante, por exemplo, antes da chuva, durante chuva forte, né? Em caso de inundação, em caso de deslizamento. Aí o que ela faz depois desse evento? E os contatos úteis. Que aqui eu não sei porque não utilizou, né? Ok, só uma coisa, coloca os sites aí, se puder. E coloca os contatos úteis coloca os contatos úteis como primeiro bounding box lá, a primeira coisa. Tá. Porque isso aí é a primeira coisa, senão ela vai achar que, eu vi lá no site. Não, a primeira coisa coloca contatos úteis e depois vai para as orientações. E colocar as explicações sobre a TR. E também tem uma coisinha ali, talvez, se não conseguir fazer, me procura que eu te ajudo. Clicar no deploy ali e fazer um website separado externo, que daí não roda só no teu computador, as pessoas vão ter acesso em qualquer lugar. Não, tá joia. Eu te ajudo porque cria um linkzinho, fica bem legal, porque daí qualquer pessoa que quiser acessar, pode acessar de fora. Tá ok. E tu já tem o teu website, daí qualquer coisa, se não conseguir, me fala que eu te ajudo. Mas tá bem legal, eu gostei. Tá joia. E só uma outra dúvida que eu quero tirar também é a respeito da apresentação. A gente vai chegar a explicar o código de alguma forma, porque assim, só para poder separar até o tempo de apresentação de cada item. Não. O código é a ferramenta que vocês utilizaram para criar isso aí. Vocês vão explicar um método que vocês utilizaram científico. O código não precisa explicar. É uma metodologia científica que vocês fizeram para resolver esse problema. Não. Tá joia, então. Não precisa explicar o código. Se quiser mostrar alguma coisa do código, mas vocês vão ter que ter aquele 12 minutos. Mas eu não quero saber se vocês programam bem ou mal. Eu quero saber se vocês utilizaram programação ou como é que vocês utilizaram as ferramentas que vocês utilizaram. Nem precisa saber programar, na verdade. Quais são as ferramentas? Se a pessoa faz tudo no GIS e resolve o problema, ok. Mas eu quero saber como a metodologia científica vocês utilizaram para resolver o problema. Tá ok, então. Seria só isso. Exato. Eu vou colocar as orientações da apresentação lá, vou tentar nos próximos dias, tá? Até quarta-feira eu vou ver se eu consigo colocar lá as orientações e vai ser para 12 minutos, só tem que lembrar disso. A apresentação. E quem puder já apresentar no dia 15, que seria semana que vem, já, por favor, se voluntaria e fica dispensado da próxima aula no dia 22. Mas quem puder apresentar no dia 15 não pode ser online, então tem que ser presencial. Só isso, porque a aula é híbrida, então a avaliação tem que ser presencial. Professor? Eu marquei uma reunião com o senhor amanhã, aí, dependendo da conversa, eu apresento no dia 15, que eu já tô com tudo pronto. Eu também mandei o short paper pro senhor dar uma olhada. Ok. Eu não garanto que eu consigo ler o short paper, mas da apresentação a gente consegue ver o projeto, tá? Tá ok. E daí a gente conversa. Mais alguém quer apresentar alguma coisa ou não? Vou apresentar aqui só para ter uma noção, uma feedback. Claro. O foco do trabalho era uma análise de acessibilidade da saúde básica de Fortaleza. Então, tomei como base um artigo, e aí a ideia é tentar analisar a acessibilidade a unidades básicas de saúde. Tá mostrando a tela da conversa, agora foi. Peraí.
Agora foi. Deixa eu confundir. A ideia é distribuir, tentar analisar a acessibilidade principalmente por a pé e de bicicleta, que a pessoa que mais tem interesse em buscar a saúde, pronto, confundi aqui, a saúde básica, a UBS principalmente, é o pessoal de mais baixa renda. Então, tentei focar em bicicleta e a pé. E aí, o objetivo foi usar os dados do IBGE, principalmente com renda, o fato de ter ou não carro e a distribuição geográfica das UBS. Então, aqui... Ok. Uma coisa, Caracas, se for para fazer isso, teria que fazer também o transporte público, se for baixa renda focar. Tá. Tava na... Vou colocar em transporte público. Tranquilo. Porque o foco foi acessibilidade a pé e de bicicleta. Eu poderia colocar isso como acessibilidade, como trabalho futuro. Ok, coloca como trabalho futuro, que talvez teria que colocar o transporte público e fala que o teu é... Aqui a gente usa... Eu não sei como é que a tradução modos ativos. É, modo ativo. Isso é mesmo. Então fala que tu focou em modos ativos nesse trabalho e não foca tanto em baixa renda, porque se tu focar em baixa renda, tem que colocar um transporte público. Então fala que tu focou na mobilidade por modos ativos. Sim, beleza. Aí teve a densidade populacional, renda média e a distribuição, que foram os dados base que foram usados. Aí montei um HTML e aí dá para ver que os bairros da periferia são mais bem atendidos na região oeste, né? Apesar de Fortaleza não usar essa distribuição, do que a região leste e principalmente a região do centro e a região de praias ali. Basicamente. Esse é Fortaleza, não? Isso, Fortaleza. Aquela ali é a Praia do Futuro? Aqui é a Praia do Futuro e aqui é a Praia de Iracema. Aí aqui é o Porto do Mucuripe. Porque eles falaram que já me falaram uma vez que aquela região da Praia do Futuro é quase, tipo, impossível de habitar por causa do... Tinha um esquema do vento e deterioração, tinha umas coisas que... Então, a praia, é porque o vento ele vem de leste para oeste. Aí a Praia do Futuro é a atmosfera mais agressiva em termos de maresia, acho que do país, é uma parada assim. Então, TV é 3 anos, máquina de lavar é 3 anos que dura, não dura muito mais que isso não. Mas é basicamente isso o resultado. E aí, a principal questão de acessibilidade, quando foi colocar, foi, tanto a pé quanto a bicicleta, é a distância do centro. Então, quanto maior a distância do centro, se tornou mais acessível porque a rede ficou mais densa. O percentual de automóvel, a renda média não afetou tanto. Basicamente isso. Ok. Não, beleza. Só reformular um pouquinho o problema, porque senão teria que colocar transporte público. Então, falar que tu quer falar sobre a mobilidade ativa. Eu sei que também em Fortaleza agora está com bastante ciclovia, então é interessante isso. Okay. O foco foi aquela questão da cidade acessível, né? Aquela de 15 minutos, tudo tá a 15 minutos. Aí eu não foquei tanto no transporte urbano. Mas é isso. Legal. Até uma vez eu conversei com o professor Carlos Moreno. Legal. Beleza. Mais alguém quer apresentar alguma coisa? Cara, são 8h43. Tem tempo ainda se alguém quiser mostrar o projeto ou quiser tiver alguma dúvida no artigo. É melhor fazer agora. Se não quiser também, pode marcar. Professor, então acho que eu vou mostrar isso só para o senhor poder dar uma olhada. Posso. Esse coisa do fosso é muito fácil, cara. Ajuda para tudo. Serve para qualquer coisa, né? Serve para qualquer coisa. Tá conseguindo ver, professor? Sim. Eu fiquei 6 anos lá, Felipe. Pelo menos não peguei o sotaque, só peguei o fosso. Força. Eu montei um HTML de apresentação também, professor. E a ideia é tentar já começar a mostrar o problema em si. Eu vou
Não vou vou acelerar a apresentação aqui só para a gente poder entender um pouquinho. Depois eu fiz uma pesquisa sobre o tema no mundo, né? Vendo o que tinha mais coisa, isso também está lá no artigo. Peguei os dados que eu vou extrair, né, que são as 7 obras de arte lá de Vitória, que vamos dizer assim, vai ser o meu caso de estudo. A partir disso, como é que eu usei a técnica para entender, né, que é o Dijkstra, a técnica de gráficos viários, que eu consigo verificar as redes, pensando sempre numa interdição, quer dizer, eu crio a interdição, e aí qual é o caminho mínimo que ele vai usar ali tendo essa interdição, no caso 1, 2, 10, não tem muito essa restrição, e aí eu consegui rodar 114 cenários dentro dessas 7 obras de arte, e com isso extrair aqueles relatórios. E no final eu mostro o que aconteceu com cada ponte, quer dizer, a partir daquele primeiro estudo lá atrás que gerou dos PDFs, a criticidade da própria de arte e ela junto com a rede, o que às vezes muda o cenário, né? Sim. E aqui no final eu mostro um pouco o resultado disso, que é o simulador. Você clicar aqui, abre o simulador, e clicando aqui a gente tem um artigo. Então, já conseguiria dar uma olhada aí no artigo, eu vou dar uma última ajustadinha, mas ele já está aqui nesse link que eu passei para o senhor, e clicando aqui ele já abre o simulador, que a pessoa, em tese, já pode futucar, brincar, ver do jeito que é. Em tese, isso seria a apresentação. Tá? Tem um contexto todo ali, mas só para não gastar tempo aí. E só uma coisa, esse artigo tu quer enviar para onde? Então, eu não tinha muita ideia para onde enviar, mas agora que o Felipe botou o Ampet ali, eu acho que eu vou passar ele para aquele do Ampet. Acho que fica mais... Eu estava olhando ali o Word que o Felipe colocou, não acho muita dificuldade de passar para lá, não. Eu acho que eu vou mudar um pouco o modelo. Tranquilo. Talvez... Ô Felipe e o professor Daniel, o que vocês acham? Talvez seja até para uma revista, né? Não sei. Sim, isso que eu ia perguntar. Ali, quando você falou em resiliência, você chegou a fazer a função de resiliência das obras de arte? Que é em quanto tempo ela se recupera? Não botei isso porque eu só verifiquei o espaço de interdição, quer dizer, uma vez que ela está interditada, o que o usuário teria que fazer isso? Na verdade, o que eu uso de parâmetro? Eu tenho os dados de como a obra de arte está a nível de criticidade. Então, tem algumas que estão nível 1, ela vai ficar interditada já, não vai ter jeito. Mas e aí, depois desse impacto, olhando só para a obra de arte, o que ela significa dentro da via, por isso a resiliência da via, entendeu? Entendi. Porque pode ser uma manutenção, mas pode ser efetivamente ela vir ter um colapso. Aí esse tempo eu não coloquei não, Felipe. Ok. Para todo mundo que está aqui ainda, quando for fazer o artigo, se for para Ampet, e digamos que você tem um artigo maior, igual o Luiz tem, já tem um artigo bem completo. Talvez para Ampet faz uma versão resumida, não precisa apresentar todos os resultados, e depois a gente faz uma versão completa para uma revista, e já ajuda a pessoa também a publicar. Então, eu, se fosse vocês, e também já conta o ponto do Ampet e da revista. Então, a pessoa já conta bastante ponto, já ajuda também. É isso. Basicamente igual o Júlio falou, professor, se tiver alguma orientação, acho que essa encaixa bem numa revista tal, esse é o padrão. É só mandar. Exato, a gente pode procurar. Porque uma das coisas que a gente fazia, eu até fui no TRA agora há pouco, é que a gente para conferência, a gente não envia um trabalho que a gente acha que já está completo para uma revista, senão a gente perde o trabalho que depois não dá para publicar de novo. Então pode fazer uma parte inicial e depois expandir, fazer uma parte mais completa para a revista se vocês tiverem interesse depois também. Então quem quiser enviar para o TRA, envia para o Ampet, envia para o Ampet, que é muito bom. Eu acho que assim, no Brasil, não sei se o Felipe, o professor Daniel tem outra opinião, mas para mim, na área de transporte é o melhor que tem, né? Que tem mais network, tem mais gente e tal. Isso, é o maior, exato. Eu acho que é mais interessante vocês puderem enviar. Quem quiser enviar e quem puder enviar para o Ampet, eu recomendo. Mas também, se a pessoa acha que tem um trabalho mais robusto e dá depois para enviar para uma revista e já está pronto, envia também. A gente ajuda e a gente vê uma revista e envia também. Só que vai ter que refinar um pouquinho mais. Acho que o pessoal que começou no passado, até o Thales, tem um pessoal que está terminando agora, então vai ficar alguns meses a mais para refinar, mas dá para enviar também uma revista. E já conta ponto. Acho que para o mestrado, se eu não me engano, é 1,5 e para o doutorado é 2,5. É isso, Felipe? Mais ou menos. 1,5. 1,5 depende do peso da revista, né? Se for um Q1 é 1,5, se for no doutorado, no mestrado e no doutorado depende do peso, mas é 2,5 mais ou menos, é isso, né? 2 artigos e uma conferência.
Para mestrado eles têm que somar 0,6, né? É que o nosso é do Qualis, da CAPES aqui ainda. Aí a gente colocou lá na disciplina, né, de produção científica. Aí Mas eles têm lá 0,6 é uma conferência e mais alguma coisa, porque eu lembro que a conferência era 0,5, né? Conferência nossa aqui é 0,1 nacional e 0,15 tá. internacional. Ok. É uma Então, conferência vai B, contar o 0,1 e mais um... Ok, tá. Para o mestrado 0,6 é um B alguma coisinha. É B. E, por exemplo, um Q1, que seria o Qualis A1, valia 1 ponto, é isso? Isso. O A1 é 1 ponto. E o doutorado tem que ter 2 e alguma coisa, eu me lembro, né? É isso, não é? Doutorado não me lembro de cabeça, cara. Tá. Não, É beleza. porque ainda não tem ninguém cursando produção científica no doutorado. Acho que a gente ainda não fez ainda. Doutorado eu acho que é 1.4. Mas quando... 1.4. 1.4. Tá. Então, por exemplo, se vocês conseguirem publicar um artigo teoricamente A1, que é uma revista boa, daí vocês já não se estressam mais durante o doutorado. Daí faz uns congressos, faz um outro artigo e já libera vocês, né? Claro que é sempre bom publicar mais principalmente quem quiser ter carreira científica, publicando bons artigos em bons jornais é excelente, né? Mas também para não ter aquele estresse lá no final. Eu tinha um amigo que foi para Dinamarca, fez um baita doutorado e depois ficou um ano para se formar depois porque o artigo não era publicado na revista. Também acontece, né? Porque ele Aqui tinha que ter um bastante. artigo publicado para poder defender. Então ele ficou um ano e agora não precisa mais, mas a CAPES estava pedindo dinheiro de volta já, porque o artigo já estava aprovado e não era publicado na revista. Agora não precisa mais devolver, né? Isso é bom. Antigamente tinha que devolver o dinheiro e eles já tinham aberto o processo para ele devolver. E o artigo já estava aceito, só não era publicado. Foi difícil para ele. Não, mas tranquilo. Vamos lá. E alguém quer apresentar mais alguma coisa? E se quiser marcar e fazer artigo também para a revista, eu, o professor Daniel e o professor Felipe, a gente está disposto a ajudar vocês a mandar para uma revista também, se precisar depois. Tá? Uhum. 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 Florianópolis. Foi Florianópolis, mas sim.
Hum. Uhum. Uhum. Ó, só uma coisa, o modelo ali já pode usar o Iolo 11, o Iolo 11 Nano, mais fácil, porque ele é mais leve, vai ser mais rápido. Não é nem V, não, só muda ali, tira o V e só coloca 11. 11, pronto. Esse aí, esse modelo é melhor. Só para explicar para o professor Felipe, mais ou menos, e talvez você vai ter que explicar também na apresentação, é que ele criou um protocolo que consegue manter a comunicação quando a comunicação oficial cai. Por exemplo, caiu rede celular, caiu internet, caiu rede satélite, e ele vai conseguir manter, por exemplo, fazer busca e salvamento, fazer missões de resgate, essas coisas, com rádio de baixa frequência ou LoRaWAN nessas situações. Então, esse que é o desenvolvimento dele. Tu vai ter que explicar isso. Porque o teu problema é atender a população em situações de desastre, quando a rede oficial, que seria celular, internet, essas coisas, caem. Então, o teu protocolo ele faz isso. Perfeito. Uhum. 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 Uhum.
Exato. E o que tu acha, Felipe? Eu acho bem legal esse programa, inclusive em relação ao IME, né? Porque poder ter um problema de transporte que a pessoa consegue fazer essa zona, quer dizer, esse atendimento em situações de risco, quando, por exemplo, como ele falou, suprimentos ou resgate, porque os Sim. mapas não ficam tão, tipo, tu não dá para confiar no mapa real, né? Tu vai ter que ter uma atualização, alguma coisa que atualize, né? Exato. E tem alguns professores aqui que trabalham com desastres também. A linha de pesquisa é sobre essa, sobre Legal. ações humanitárias e desastres. É mais na engenharia de defesa, né? Mas se entrar alguma coisa, né, dessa parte logística aí de rotas, né, a aplicação for essa, entra no transporte também. E quem que é o professor, tu sabe? É o Paz, Major Paz. Legal. É desastres climáticos e esqueci o nome da linha dele. Hum. Ok. Você é da defesa? Entendi. Isso. Uhum. Aham. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Sim. Tranquilo. Só uma coisa, quando for fazer o artigo, talvez conversar com o professor Pai seria interessante ele estar no artigo também, né?
Ele tem uma experiência boa, cara, nessa área. Se puder convidar ele, conversar com ele, não sei. A gente conversa e talvez seria interessante ele estar no artigo também, se for fazer o artigo depois. Nada. Uhum. Hum. Uhum. Sim. Show de bola. Eu acho bem legal o programa. Acho que dá pra aproveitar bastante. Dá sim. Isso. O e-mail do IME ele tem também. Nada. Mais alguém quer apresentar alguma coisa, não? Não, eu só ia apresentar para o professor Felipe, porque na última aula ele não conseguiu participar, né? E como a gente mudou a rota lá do projeto, eu não sei se faz sentido apresentar agora ou qualquer coisa eu te procuro, Felipe, para te mostrar. Bom, O que você acha? Eu, Você que sabe. Pode me procurar, Júlio, sem problema. Show de bola. Bom, eu ainda tenho mais ou menos uns 8 minutinhos de aula. Se alguém quiser apresentar alguma coisa, discutir alguma coisa. Fala. Uhum. O professor Daniel também. Não, mas tu tá falando o trabalho final? Ah, tá. Não, tranquilo, pode enviar, mas o trabalho final eu vou abrir a submissão e vocês fazem entrega pelo CRAS-1, que daí já recebe a nota por lá. E daí tu quer enviar para o I3E, então é uma revista, né? Tá. Tá. Tá, então teoricamente já é bom conversar com o professor ou o Major Paz, que talvez ele já faça parte no artigo e já consiga te ajudar mais também. É interessante, perfeito. Então tá. Não, tranquilo. Legal. Perfeito. Mais alguma coisa? Alguém quer discutir? Senão eu encerro a aula. Se quiser também mostrar alguma coisa, Júlia, a gente pode ficar também até mais 5 minutos. Oh, show. Vou mostrar aqui, peraí. Então. Cheguei aqui no IME. Assim, um ponto positivo é que eu tinha comentado com vocês na semana passada, né? Vocês estão indo Metalton, né? Então. Tá indo no e-mail, na caixa e-mail. Caixa e-mail?
Peraí, compartilhei a tela errada. A tela inteira. Show de bola. Agora tá, sim. Na última aula, professor Felipe, eu estava comentando que, de fato, a gente não estava conseguindo eu não estava conseguindo avançar no problema inicial que eu tinha feito, né? E apareceu uma oportunidade de desenvolver alguma coisa mais prática, né? Que a minha área de trabalho estava demandando. Basicamente, né? A gente, de uma forma bem breve, né? A gente tem um grande problema lá hoje, que a gente tem uma falta de gerenciamento na execução de ordens e serviços ao longo da malha. Hoje fica muito na mão do pessoal técnico que executa a manutenção de eletroeletrônica de decidir o que ele vai atuar com base no que a gente tem de planejamento de ordens de manutenção, né? Então, qual que é a maior dor? Muitas das vezes o cara chega no trabalho, ele decide ir no local mais fácil acesso e acaba não priorizando o que de fato é relevante. E muitas das vezes, quando ele está no local de atendimento, ele é direcionado para um atendimento emergencial. Aí ele vai para uma outra localidade, faz o atendimento emergencial e de lá ele volta para casa porque o argumento dele é que ele não sabe para onde ir depois dali, né? Então, com georreferenciamento na questão de tudo que a gente aprendeu aqui das matérias, eu busquei criar um roteirizador de campo, né, priorizando essas demandas de maneira bem breve, depois na apresentação entra mais um detalhe, né? Aonde, a partir da localização dele, o sistema vai priorizar os tipos de ordens de serviços, critérios que ele tem que atender, né? E direcionar ele quais são as demandas vigentes. Então, aqui a gente tem já de maneira planilhada quais são as ordens de prioridade, quais são as OS que, teoricamente, ele tem que atender de maneira impreterível, né? Assim como a gente tem também as de baixa criticidade. Um outro ponto que eu coloquei aqui também nesse sisteminha foi uma inteligência de malha para tomada de decisão. O que acontece, né? Aqui a gente tem um ambiente simulado onde eu consigo colocar a quantidade de OS, né, a quantidade de dados que eventualmente um sistema ferroviário pode ter. Então, se eu aplicar simulação aqui no critério muito alto e alta, que hoje é um caso de paralisação do fluxo logístico, né, e colocar isso para simular, por exemplo, ativar aqui, ele vai me dar, pela teoria de grafos, quais são os nós e quais são os impactos na malha. Então, por exemplo, aqui, ele traz, né, os paths bloqueados por OS críticas, são esses que estão pendentes. E automaticamente ele já fala aqui, ó, nós bloqueados ativos na simulação. E da mesma forma, se eu quiser projetar, por exemplo, uma rota alternativa, vamos supor que eu tenho apenas 3 nós aqui bloqueados, né? Só que eu tenho toda essa malha. Eu projeto aqui a origem inicial e a origem final, e ele vai me dar uma rota alternativa otimizada pensando no tempo de circulação dos trens. Ou seja, se fizer sentido o tempo de fazer uma rota alternativa, linkando que essa falha, né, de uma criticidade muito alta, tem um tempo elevado, né, de resolução, ele vai dar a solução aqui. Se não, ele vai falar assim, basicamente, cara, não faz sentido você seguir nessa rota, vamos aguardar a regularização da falha. E aqui ele dá o índice de gargalo da rede com base nessa analogia, nessa teoria que a gente colocou aqui de topologia de rede. E aí, a princípio, a gente coloca também umas análises estatísticas aqui do que foi realizado com base na simulação, né? E fora isso, toda a questão aqui também de controle de acesso que foi desenvolvida para cada colaborador, cada pessoa ter a sua visão parcial da região que ele atende, né? Então, é uma visão bem bacana aqui que foi construída de maneira sucinta. É isso que a gente construiu aqui e a gente vai colocar em aplicação também na empresa que eu estou trabalhando. Achei que ficou bem legal, cara. Bem bom. Basicamente, você organizou e priorizou, né? Caiu, né? Voltei. Não sei, eu tô funcionando. Mas você organizou e priorizou, né? Ficou bem legal.
Sim. E o principal, né? Essa questão do cara tá no local, né? Atender uma emergência e aproveitar o momento que ele está ali e executar alguma OS que eventualmente ele teria que executar em algum outro momento, né? Isso, já aproveita, né? Exatamente. E aí uma outra ponto assim que isso a gente apresentou para minha gerência lá, né? Eles gostaram muito, eles falaram assim, Júlio, tem duas barreiras que a gente precisa vencer. Primeiro, que aí é pedir a opinião de vocês. A gente colocar isso de maneira offline. Eu não sei se é possível criar algum aplicativo que ele integre com esse banco de dados e com esse sistema que a gente tem de maneira online. E segundo, a gente ter a alocação de imagens. Por exemplo, o cara executou a atividade, quando ele tirar uma foto, eu subi isso já com o georreferenciamento da foto. Não sei se é possível também fazer isso. Sim, essas duas coisas são bem fáceis, Júlio. Porque vocês vão fazer offline, vocês rodam streamlit local, em vez de fazer online. Mas no celular dele? Consegue? No celular ele consegue rodar o streamlit local? Ah, não. Daí vai ser offline. Não, daí vai ser online e tu vai ter que colocar com senha. Então não é offline. Entendi. Então é ao contrário, é online, tu vai ter que fazer o deploy, então dá para fazer também, eu te ajudo. E colocar fotos também, dá para fazer também, isso é bem fácil de fazer com o servidor. E são duas coisas bem simples de fazer, não é difícil não, tá? Ah, legal, porque eu até comentei, falei assim, que eu acho que uma das barreiras de limitação seria a quantidade de dados que teria que subir, né? Porque... Ah, não, claro, que se ficar tirando muitas fotos, daí vocês vão ter que ter algum local para armazenar essa foto, né? Entendi. Que seja um AWS, alguma coisa, porque na verdade o AWS da Amazon, eu não sei, mas aqui é muito barato, tipo, terabyte tu paga tipo muito pouco e dá milhares de milhões de imagens, né? Eu andei dando uma pesquisada, eu peguei e utilizei o Neon, tanto para armazenamento dos dados em SQL, né, das planilhas e tudo mais, e aí eu estava fazendo por ele, e até ia ver se ele, só que ele limita a 500 MB, né? O Neon é mais para, não, ele não é para armazenar dados como se fosse imagem, ele é uma base de dados não, não estruturada. Eu uso o Neon também quando eu faço alguma coisa do Vercel. O Neon não seria para isso. Para fazer isso aí teria que ser uma base de dados para armazenar a imagem, e no Neon tu vai guardar o link para acessar aquela imagem, entendeu? Entendi. Não, legal. No Neon tu vai guardar o link para armazenar a imagem e tu vai ter que ter uma base de dados para armazenar as imagens. Pode ser uma base de dados de vocês ou pode ser uma Amazon, por exemplo, o AWS ou do Google ou o que for, mas daí é diferente a coisa. O Neon é a base de dados estruturada que tu vai armazenar o caminho para essa imagem, o link, teoricamente. Sim. Não, perfeito. É o que a gente precisa, porque hoje a nossa maior dor... O Wagner falou aqui, sugestão de aplicações, o formato PWA, aplicação offline, é bem bacana. Ah, legal, Wagner, eu vou te procurar. Porque assim, a nossa maior dor, né, seria vencer essa barreira, a questão de armazenamento de foto, e se a gente conseguisse rodar essa aplicação offline. Por quê? Tem algumas regiões que eles vão, por exemplo, no meio do mato, para atender alguma emergência, e a região é uma região de sombra, né? Então, por exemplo, para ele registrar ali uma evidência, ele teria... Eu coloquei inicialmente assim, um raio de 5 km da localidade para ele registrar a evidência e dar como se fosse uma baixa nessa OS, né? Só que o ideal seria que, para a gente não ter qualquer questionamento, assim, cara, eu não tenho acesso à internet em determinado ponto. Seria poder rodar essa aplicação offline e depois sincronizar. Não, Júlio, mas isso aí não precisa, tu pode simplificar mais ainda, faz assíncrono. A pessoa tá lá, ela vai lá, coloca e dá baixa no software. Deu baixa e fica assíncrono. O momento que ela pegar a rede, aquilo lá vai sincronizar e vai dar update. Pronto. Entendi, mas isso eu faço pelo Streamlit mesmo? Rodando o próprio Streamlit? Talvez, tem que pensar agora a aplicação, porque na realidade quando tu tira a foto, se a pessoa está com o GPS ativado, a foto já é referenciada, né? Então, a prova que a pessoa fez vai ser a foto. Onde ela vai fazer o upload,
Depende. Agora, com o Streamlit, eu não sei porque ela vai precisar pro Streamlit, ela vai precisar do website para poder acessar. Daí teria que ser um appzinho mesmo, talvez alguma coisa, um app mais estruturado, talvez em... A gente pode conversar depois, mas eu esqueci o nome, mas tem que fazer um app, provavelmente, para fazer isso e fazer de forma síncrona, ou fazer algum sistema que envie de forma síncrona, e na hora que a pessoa fazer o upload, quer dizer, na hora que ele pegar a conexão à internet, faz o upload e dá o check-in. Daí ele vai verificar a coordenada na imagem, que é o metadado da imagem, e vai verificar, foi naquela região mesmo, tá ok. Não, legal. Legal. Isso já mataria o problema de vez. É só fazer assíncrono, daí depois como fazer, depois é uma parte mais técnica, mas dá pra fazer sim. Só que daí não seria com o Streamlit, porque pra pessoa abrir o Streamlit é precisa da internet, né? Exatamente. Assim, eu fui pelo Streamlit por, teoricamente, ser o mais conhecido e mais fácil de usar, né? Então, o que tu pode fazer? Tu pode usar o Streamlit como portal para acessar, e a ferramenta que a pessoa dá a notificação ok e envia foto, não é o Streamlit, entendeu? Não sei se entende. Sim. É só, tipo, faz uma mini ferramentazinha, pode ser em Swift, alguma coisa que roda em Android e iOS, que a pessoa pode instalar em qualquer celular, e daí ela conecta e envia para uma base de dados que vai rodar no teu Streamlit. Daí, para acessar a base de dados, ele vai ter que ter internet, senão só dá ok, ele pode dar ok em qualquer lugar. Isso já resolve, já. Não, mas legal. Mas basicamente era isso, Felipe. A gente mudou bastante a rota do que eu estava buscando antes, mas assim, ficou bem interessante. Ficou bem interessante. Achei legal. Então, bacana. Tá certo, era então. isso. A gente já passou um pouquinho, então, gente. Eu vou encerrar a aula. E qualquer coisa pode enviar um e-mail para mim, professor Felipe ou professor Daniel, tá bom? Tá bom. Beleza. Obrigado, pessoal. Abraço, gente. Valeu, tchau, tchau. Alguém, professor Daniel, professor Felipe, quer falar alguma coisa agora ou não? Não, por mim, fechou. Para mim também, Thiago. Valeu. Tá. Eu vou enviar as alterações lá para vocês e já vejo as coisas e